Master. Olha só, então. Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, ele apresentou uma nova proposta de delação premiada, a PF e a PGR, e teria incluído nessa nova proposta Flávio Bolsonaro e o filme Dark Horse. Essa versão anterior, vocês lembram, né? Tinha sido rejeitada pelos investigadores e ele acelerou agora essa nova proposta com medo de voltar para uma cela comum ali na carceragem da Polícia Federal. De acordo com a CNN, a nova versão detalha repasses que somariam cerca de 60 milhões de reais ligados à produção do filme sobre Jair Bolsonaro, além de cobranças e pedidos de intermediação. Vorcaro incluiu todos os detalhes das transações financeiras que fez com Flávio Bolsonaro para investir em Dark Horse. O material será reavaliado agora pela Polícia Federal, pela PGR, que vão decidir se essa nova versão traz elementos suficientes para o avanço de um eventual acordo de colaboração. Eu quero trazer Miguel Stedley agora. Miguel Stedley, do Instituto Tricontinental, sempre aqui com a gente também às quintas, ponta firme, porque está aqui no feriado também com a gente. Miguel, vamos lá, vou começar com você, depois faço uma rodada, quero ouvi-los todos sobre essa nova possibilidade de delação. Você sabe que eu estava vendo a CNN ontem, quando essa notícia surgiu, e a CNN que tem trazido bastante bastidor, né, em relação a esse caso, e eles deram um jeito de colocar a coisa de uma forma de que teria chegado para Daniel Vorcaro um aval de Flávio Bolsonaro que podia trazer isso na delação para passar limpa essa história, porque não teria nada de errado com esses repasses que foram feitos. Veja só, a construção narrativa para fazer Flávio Bolsonaro parecer que não tem qualquer culpa nesse cartório, viu? Bom dia, Miguel. Bom dia, Thalita, Laura, Eduardo, bom feriado para todos nós. Uma coisa é a delação, né? Eu não sei se essa delação terá muito sucesso, porque vejam, nós já sabemos, graças ao Intercept, mas baseado nas fontes da Polícia Federal, toda essa movimentação que o Vorcaro está colocando. Tem muitos problemas na delação anterior dele, né? O fato dele não assumir a culpa sobre os crimes, os valores que ele se propõe a devolver, enfim, tem uma série de problemas e eu não sei se essa nova versão, se esse é o fato novo que ele está trazendo para tentar salvar a delação, eu diria que é pouco, né? Que isso não é suficiente para salvar a delação e o próprio Daniel Vorcaro, e isso, sinceramente, não é problema nosso, né? A gente. Agora, politicamente, confirma, na verdade, ele colocar na delação é mais um aval do que já se sabia. Quer dizer, as provas já estão aí, o Flávio pode negar, mas agora é o próprio Vorcaro reconhecendo que não tem nenhuma ficção, etc., né? O que ela pode agregar é desmembrar novas investigações ou solidificar aquelas outras investigações que estão em curso, porque eu acho muito difícil que encerre como a CNN está colocando, porque ao contrário, né? A partir do momento que esse dinheiro sai do caixa do Vorcaro e entra no dark caixa dos Bolsonaros, ele vira mansão, ele vira ajuda de custo para o Eduardo, né? Atacar o Pix, atacar o Brasil, quer dizer, não tem como encerrar esse assunto ele reconhecer que passou dinheiro, porque a partir daí, esse dinheiro, a origem desse dinheiro continua sendo suspeita, a gente está lidando o tempo todo no escândalo do Master com contas que não fecham, né? Com caixa que o Master dizia que tinha em caixa e que não é real, então provavelmente ele vem frio para a conta do Dark Horse e sai frio, né? Então, eu acho que ele mais referenda o que a gente já sabe, mais complica do que salva nem o Daniel Vorcaro, nem salva o Flávio Bolsonaro nessa situação. É engraçado, né? Porque em cada delação ele traz o que a gente ficou sabendo previamente, não é? Então, assim, surgiu o escândalo do Intercept, ele vai lá e bota na delação dele. É isso que você disse. Os celulares da Polícia Federal já devem ter entregado muito mais do que talvez ele esteja trazendo nessa delação, nessa nova redação de delação. Laura. Eu acho que vocês estão excessivamente otimistas. O Vorcaro é um bandido, é um bandido. E obviamente, é um bandido cúmplice do Flávio Bolsonaro e
do ecossistema bolsonarista. É, o André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico. Bom, nós temos tudo para vir uma delação premiada do Vorcaro, porque, primeiro, ele delata o que ele quer, o que ele julgar que vai beneficiá-lo. Se eu, francamente falando, a única coisa que pode beneficiar o Vorcaro, hoje em dia, é o Flávio Bolsonaro se eleger. Por quê? Porque esse cara, ainda que mais não seja, ele vai ter que passar bons anos na cadeia. E só um indulto do Flávio pode soltá-lo. Nada mais pode soltá-lo. Então, ainda que ele cumpra uma prisão menor e tal, o fato é, para ele, é existencialmente necessário ele colaborar com a eleição do Flávio Bolsonaro. Existencialmente. Portanto, eu acho que ele vai jogar muitas cartas ainda no sentido de incriminar ministros do STF, ministros do governo Lula, implicar qualquer coisa. Ah, eu tomei café. Gente, a gente já viveu a Lava Jato. Nós sabemos como que uma versão, como que uma delação premiada pode ser usada. Nós vimos delações falsas, que depois foram anuladas todas elas, e que, ao fim e ao cabo, acabaram inocentando todo mundo que estava sendo acusado na Lava Jato. Então, eu, francamente falando, acho que o jogo vai ser duro. Essa nova delação, eu não acho não, a PF já pegou tudo que tinha para pegar. Não, 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 não. Eu acho que o que eles não tiverem, eles vão inventar. E a versão, a gente sabe, conta muito. A narrativa conta demais no processo eleitoral. E eu acho que ele vai jogar pesado, porque ele sabe que é a única chance que ele tem. Qual a chance que esse cara tem? Ele virou o inimigo público número um. A verdade é a seguinte: só o Flávio Bolsonaro e um governo que ele pegue o STF, encha de mané lá, lembra que a disposição da família Bolsonaro sempre foi mudar a composição do STF. Enfim, eu estou falando só porque eu acho que a gente não tem que ser ingênuos nessa história. Ele pode ilamear, já que eu estou sujo, eu ilameio todo mundo, entendeu? E com versões que depois vão se comprovar falsas. Edu? Com relação a se, de fato, integrar essa nova delação, alguma coisa sobre o filme, só pode complicá-lo. Não tem como melhorar a situação dele. Por quê? Ele não pode falar o que a gente já sabe. O que a gente sabe? Que ele pegou um dinheiro. Até aqui não tem crime, né? Pegaram um dinheiro, ele não sabe de onde veio o dinheiro. Tem comprovação de onde veio o dinheiro. Mas ele pega o dinheiro e ele faz uma transferência para o exterior. Dali, do momento em que ele faz a transferência para frente, o crime não é dele. O crime é de quem comprou a casa, de quem desviou o dinheiro do fundo. Então, aqui ele só pode ter cometido o crime se ele não tiver feito a transferência de maneira correta. Agora, tudo isso a gente já sabe. Tudo isso a polícia já sabe. Se ele entrou na delação, é para contar de onde veio o dinheiro, daí é crime. Ele está contando um crime que a gente não sabe. E se ele sabe, porque contaram para ele, para onde foi o dinheiro? Não, de fato foi para comprar uma casa. De fato foi para comprar 10 rifles. De fato foi para pagar o dinheiro do Eduardo Bolsonaro. Então, ele não tem como sair melhor se de fato entrar na delação a história do dinheiro do filme. Desculpa a turma da versão aí, mas vocês não tem como sair melhor. Não tem como sair melhor. Ele só pode estar contando podres que a polícia ainda não sabe. Consequentemente, por causa dessa matéria do Intercept, também nós não sabemos. Não vejo como esse ponto possa estar ajudando de alguma maneira o doutor Daniel Vorcaro. É o que tanto a Polícia Federal quanto a PGR queriam, é esse caminho do dinheiro, né? Porque a rastreabilidade desse dinheiro todo é muito difícil por conta, de fato, das fintechs, desses investimentos. Então,
O que ele precisa apresentar é esse caminho do dinheiro, como coloca o Edu. Isso. Miguel, Ele tem que dizer deixa eu trazer assim, mais o dinheiro informações para a veio. gente. Diga, Edu. Ele tem que dizer, não, esse dinheiro aqui não é da minha herança que o meu papai me deu. Esse dinheiro daqui veio dos aposentados do INSS. Não, esse dinheiro aqui é lavado porque a gente lavava dinheiro para o PCC. Aí ele está contribuindo com alguma coisa, ele está trocando um crime que ele cometeu por uma informação que vai pegar mais alguém. Caso contrário, não tem como ele sair melhor dessa história. Esse dinheiro chegou aqui porque a gente comprou o funcionário do Ibanez Rocha e daí ele fez o investimento do fundo. Nesse sentido, que para quem pagou, qual foi o caminho desse dinheiro para ter chegado, para ter ido, né? Miguel, para fechar esse assunto, eu tenho mais informações, mas eu trago daqui a pouco. Miguel, travou? Oi. Peraí. Queria te ouvir para fechar essa questão da delação, porque depois eu tenho cenário eleitoral, Flávio, relacionado a Vorcaro. Desculpe, falhou o áudio um pouquinho aqui. Não, eu concordo com o Eduardo. Eu acho que Laura tem toda a razão, assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas eu acho que o Ministério Público, o STF, acho que também as lições do que foi a perseguição ao Lula na Lava Jato também marcaram a Polícia Federal, marcaram o Ministério Público. Quer dizer, de fato há uma desmoralização dessas instituições quando a verdade veio à tona em relação à Lava Jato, né? E eu acho que o próprio fato da primeira delação do Vorcaro não ter sido aceita é um pouco prova disso, porque não basta só jogar no ventilador, tem que trazer a prova, né? E tem outros buracos nessa delação, inclusive, vocês se lembram, a gente já comentou aqui, delação você tem que apontar, não vale delação do chefe, né? Tem que apontar quem está acima. Isso não apareceu ainda. Quer dizer, ele é o chefe, é o pai dele, o chefe é o Nelson Tanuri, quem é? Né? Isso é delação. E o que são os dados? E a gente lembrar também que quando o Vorcaro voltou para a prisão, depois dele ter tido habeas corpus, etc., foi porque a Polícia Federal, com 10% de um celular, já tinha dados suficientes, que era o tema da turma, dos meninos, etc., que era essa ação tanto dos hackers quanto da coerção, tinha dados para dizer, olha, tem coisa perigosa demais para deixar esse cara solto, com 10% de um celular. Então eu acho que, na verdade, o tempo joga contra o Vorcaro. Eu acho que a Laura tem toda a razão, não tem saída para ele. Só o que já tem já é suficiente para incriminar ele por muito tempo. E essa estratégia dele de ir cozinhando, soltando aos poucos, na verdade tem sido equivocada para ele mesmo. Porque ele não tem. Só o que ele tem perdido, na verdade, é a moral com a PGR, com a Polícia Federal. Lembrando que o STF ele tem que homologar, ele tem que reconhecer. Né? Mas no momento é a própria Polícia Federal quem está dizendo que você está trazendo é insuficiente. Vai voltar para a cela comum, etc. Né? Então, eu acho que com todas as ressalvas da Laura, que eu concordo absolutamente, não dá para confiar, a gente tem um histórico péssimo do comportamento, da politização dessas ferramentas do Ministério Público, do Poder Judiciário, etc. Mas eu acho que as vitórias que o presidente Lula teve depois contra a Lava Jato também serviram de lição para o comportamento. Eu tenho insistido com a Thalita, né? Nós temos concordado sobre isso desde a época do Covid, é sempre bom lembrar, da mudança de comportamento da Polícia Federal, por exemplo, em relação a esses casos. A gente não vê uma coletiva de delegado, a gente não sabe quem é o delegado, o policial que bateu na porta, quem é que usa coque samurai, quem que é o japonês da... Uma descrição se estabeleceu também na Polícia Federal por conta disso. A gente está falando Dark Horse, deixa eu só fazer esse comentário, Thalita. Mas vocês se lembram de um filme que chamava Polícia Federal Alheia para Todos, que ninguém sabia quem era o investidor, que terminava com a prisão do Lula, com a coerção, a, a fala dele no aeroporto, né? A investigação que ele foi levado, a coerção, etc., né? Esse filme desapareceu, os produtores desapareceram, ninguém. Mas esse comportamento da Polícia Federal também mudou, né? Então eu acho que isso, digamos assim, não me autoriza ao otimismo, Laura, mas pelo menos me dá uma certa precaução
e imaginar que a gente vai ter um outro desfecho para essa situação. Só um detalhe, né? Quando você diz que Daniel Vorcaro voltou a ser preso por conta de 10% do que tinha num celular e que já mostrava o quão perigoso ele era, naquele mesmo momento, o sicário dele foi preso. E o sicário que se suicidou, que se matou, por conta, a gente acredita, do tanto de informação que tinha e o quanto era perigoso esse manter-se vivo. Então imagina só o quanto que existe realmente nesses celulares e o quão profunda é essa rede criminosa que Daniel Vorcaro formou aqui no nosso país. Então, assim, é um detalhe dessa trama toda. Deixa eu trazer cenário eleitoral agora para a gente fazer uma nova rodada aqui de debate. Olha só, pesquisas qualitativas da Genial Quest, obtidas pelo Estadão, mostram que o caso Vorcaro abalou a imagem de Flávio Bolsonaro entre eleitores independentes. Pois é. Segundo esse levantamento, o senador perdeu força como alternativa moderada e antissistema depois da revelação das mensagens e dos áudios em que ele pede dinheiro para Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse. Os grupos ouvidos pela Quest também citaram a visita de Flávio a Vorcaro, um pouco antes, inclusive, dele ser preso novamente, e a oposição inicial do senador ao fim da escala 6x1. Isso são os fatores de desgaste, aponta a Quest. A avaliação é que o caso afastou parte do eleitorado independente de Flávio e reabriu espaço para Lula nessa disputa de 2026. Miguel, quero começar com você. Então, assim, qual é o cenário político hoje? A gente tem visto, de fato, as pesquisas mostrarem uma queda de Flávio Bolsonaro, a Lula ganhando alguns pontos. A gente tem essa novidade que é a questão do tarifaço essa semana. Então, assim, ansiosos para as próximas rodadas de pesquisas. E eu vi uma informação de um tracking, até compartilhei aqui no nosso grupo da redação, de um tracking que foi feito, que já aponta aqui, ó, pânico geral na campanha. Trackings da oposição indicam que o Flávio perdeu entre 4 a 6 pontos e Lula teria crescido entre 2 e 4 pontos, alcançando números que indicariam vitória no primeiro turno. É esse o cenário que se desenha? Olha, eu não diria de vitória no primeiro turno, mas as pesquisas são muito auspiciosas. Eu incluiria outra, essa da Quest, ela é muito importante, ela confirma o que a gente vinha falando nas últimas 2 semanas, de que o eleitor bolsonarista raiz ia se manter fiel ao Flávio, até porque é fiel ao Jair Bolsonaro, quer dizer, quem permaneceu desse lado depois do 8 de janeiro, depois da Covid, etc., é caso de lobotomia. Então não tem muito como mudar, né? Mas o voto que está em disputa é esse setor de centro, centro-direita, que... E aí o outro dado interessante, a outra pesquisa interessante que surgiu hoje é a da Palver, que analisou 100 mil grupos de WhatsApp e 80% deles, 80% das mensagens apontam o Flávio como culpado pelas tarifas que o Trump está colocando e uma ameaça ao Pix, o que significa que também colou, são duas boas pesquisas para a esquerda, para os trabalhadores, enfim. No caso da Quest, ela é muito interessante, porque ela também descolou do Flávio não só a intenção de voto, a ideia de que ele fosse moderado e antissistema. Que é uma coisa, o bolsonarismo ser antissistema já é um absurdo da nossa política há muito tempo, né? Mas era um discurso que o Flávio vinha tentando fazer, que sempre cola melhor em quem está na oposição, obviamente, né? E que seria absurdo de qualquer forma, mas que a pesquisa Quest demonstrou que depois do caso Massa, mostrou, olha, o Flávio não é antissistema, o Flávio, e descolou também de um setor que é importante, o tema da segurança pública. Então, ele perde em setores importantes, essa ideia de ser antissistema, de ser um cara que vai cumprir a lei, que vai ser, enfim, e da ideia de moderado. Nada disso colou. Ele voltou ao estágio do que ele era, o Bolsonaro. Todas as coisas que ele pretendia se distanciar do pai ou tentar, de alguma forma, se apresentar diferenciadamente. E aí a outra coisa interessante é que, bom, a gente tem nesse setor de centro moderado, segundo a Quest, tem um eleitor que votaria no Flávio para tirar o PT, então é um eleitor antipetista, antilulista, etc., que obviamente vai migrar para o Zema ou para o Caiado,
ok? Mas aí tem um eleitor de centro moderado ou de centro-direita que vai para o Lula, porque ele diz, nesse caso, nesse cenário, a opção mais confiável é o Lula. E que daí vem talvez se expressar em termos eleitorais nesses 2, 3 pontos que a gente vinha falando. São 2, 3 pontos super necessários. Eu não acho possível, nesse momento, uma vitória em primeiro turno, porque a gente tem uma base social bolsonarista muito consolidada. E me preocupa muito o que a gente viu na Colômbia no final de semana passado, em que a direita, como já havia feito no Brasil em 2018, né, desidratou as outras candidaturas e tentou jogar com força. E de fato a extrema-direita, ao contrário do que estava previsto, chegou primeiro no primeiro turno. Então, acho difícil que o PSD tope abrir mão da sua candidatura, porque a estratégia do PSD é não ter candidato para negociar com quem ganhar. Eles não estão preocupados com a eleição presidencial em si, eles estão preocupados com o Congresso e com as negociações depois. Então, para eles é excelente que tenha segundo turno e que eles negociem isso, etc. Agora, obviamente, o novo é um bolsonarismo que usa terno. É a única diferença ali. Ele é até mais radical, ultraliberal, etc. Enfim, né? Então há uma possibilidade disso. Agora, obviamente, a gente tem um cenário um pouco mais auspicioso para o governo Lula e que vai depender também das outras peças que se movimentem, né? Lembrando que a gente tem uma Copa do Mundo, festa junina, a gente entra num recesso político agora em junho, julho, né? Mas também sai dele direto para a campanha eleitoral no começo de agosto. Fechado, tá? Tá ali. Opa, Miki, peraí. Já vamos ouvir a Laura. Bom, de fato, essa pesquisa aí é ótima e confirma aquilo que a gente estava pensando. Mas eu queria só colocar uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, que é o aprendizado social, porque é muito fácil você se dizer antissistema quando você é a novidade, né? Vamos lembrar, o Bolsonaro era aquilo, né? Um sujeito ali no Congresso que ninguém sabia muito o que ele era. E quem sabia o que ele era, pegava e tinha aquelas referências, vou fuzilar a petralhada, enfim, ele era o antissistema, porque ele era a novidade, né? Agora que a gente sabe, a gente tem um aprendizado coletivo, né, do Brasil em relação a esses caras. E quando se revelam as relações da família Bolsonaro com o sistema financeiro mais podre, mais corrompido, mais... Como é que você sustenta a narrativa de que você é antissistema? Como é que você sustenta a narrativa de que você é antissistema se você vai lá se ajoelhar diante do império? Quer dizer, não cola mais, entendeu? Então, há um aprendizado, eu acho, social importantíssimo, porque as pessoas, de fato, essa consigna ou essa rebeldia que a direita conseguiu capturar desde 2013, né? Porque a direita capturou a rebeldia e eles eram os rebeldes. Aí você vê o cara pegar e falar, olha, não, vamos trocar o Pix por um sistema de pagamento americano e vamos pagar por esse sistema que hoje é de graça para nós. Quer dizer, o cara está defendendo os super ricos, então não cola mais. Existe um aprendizado social, eu acho muito importante. É mais fácil você se eleger sendo de extrema direita quando você é novo, quando você surgiu do nada, das sombras de uma gente marginalizada, e aí mesmo as pessoas marginalizadas se identificavam com o Bolsonaro, porque falavam, pô, ele era a turma do fundão ali, né, diante dos cardeais, dos partidos, essas coisas todas. Então, agora, hoje em dia não dá mais, entendeu? Então, eu acho que a grande dificuldade dessa candidatura da extrema-direita nossa é que ela está mais evidente do que nunca. E isso favorece muito o Lula, porque o Lula consegue ele capturar novamente a ideia da rebeldia, né? Quer dizer, quando ele fala fim da escala 6 por 1, está falando contra os patrões, entendeu? Então, são coisas muito importantes que, para as pessoas que vivem a política pela epiderme
E eu acho que é muito importante isso, né? Quer dizer, é ter um dia a mais de descanso, cara, é experimentar a política na pele, na própria pele. Então, eu acho que o Lula recupera uma parte dessas pessoas que, pô, quando você tem a Erika Hilton defendendo o fim da escala 6x1, mais antissistema do que a Erika Hilton, então eu acho que a gente conseguiu colocar, pelo menos, e acho que é, eu acho que é importante observar essa coisa aqui. Era uma disfunção cognitiva mesmo, pôr a família Bolsonaro como antissistema. Mas se explica pela novidade que eles eram, né? Quer dizer, ninguém sabia, ninguém entendia muito e tal. Então, eu acho que o Lula está em condições muito melhores agora do que estava há um tempo atrás. Porém, gato escaldado, como disse o Miguel, tem medo de água fria, né? Quer dizer, eu sou dessas pessoas. Eu acho que a gente tem que estar muito alerta, porque os golpes são sujos, né? Quer dizer, não é brincadeira, são milícias digitais que vão ser acionadas nesse próximo período. A gente sabe que o jogo vai ser intenso e, portanto, nós vamos ter que estar nesse corpo a corpo frenético até as eleições, não tenho dúvida nenhuma. Ah, e mostra também que, olha, as candidaturas da direita não existem, né? Quer dizer, fora o Flávio Bolsonaro, eles têm nada. Sabe que essa questão, né, do antissistema, de se colocar como esse paladino antirrebelde que a direita conseguiu cooptar essa imagem da população, ela pega muito na juventude, né? Então acho que a gente tem que ficar muito ligado nessas próximas pesquisas, nessa faixa da juventude, em como ela vai se mover a partir de tudo isso que a gente tem tomado ciência agora, porque é isso, eu acho que é nessa faixa que isso pega muito, a rebeldia, a possibilidade de algo novo, enfim, vamos observar. Agora, a gente tem um apostador alto aqui na vitória em primeiro turno, que é o Edu. E aí, Edu? Ah, veja bem, eu não sou apostador, é que eu sempre vi possibilidade. Continuo vendo e vendo cada vez mais, porque essas pesquisas ainda não trazem o ontem, não trazem a entrega total para os Estados Unidos, não trazem os irmãos falando bobagem do jeito que estão falando. E, completando o que o Miguel falou, eu acho que tem mais uma saída de eleitores. O Miguel citou aqueles que saem de Bolsonaro vão para Zema e vão para Caiado, aqueles que saem de Flávio Bolsonaro vão para Lula. Eu tenho certeza que também tem os que vão para a praia, e aqueles que vão para a praia com a. Sou contra tudo o que está aí, favorecem quem está na frente, né? Faz com que chegue mais perto, porque eles são votos inválidos, né? Eles não são votos, né? Ou os que votam em branco, ou os que anulam o voto. Todos esses votam em favor do primeiro colocado. A minha dúvida, pegando o que a Thali falou, é a parcela mais jovem. Eu não sei se a parcela mais jovem ia para a praia ou vai de Renan Santos. O que é perigoso, esse cara é perigoso, o movimento que ele representa é perigoso, perigoso, eles falam em matar pessoas, né? E, além disso, não vai para a conta dos votos, que não tira da conta os votos, porque eles não são votos não válidos, né? Então, ali eu acho que tem que se tomar um cuidado que não se está falando. Não vai ser um homem de 80 anos, ainda que ele seja o Lula, que vai conversar com quem tem 16. Porque quem tem 16 não viveu o governo Lula. Quem tem 16 só viveu, fora o Bolsonaro, só viveu, e o Michel Temer não conta, só viveu, né, quando era criança, quando tinha problema para comprar, não ganhou a bicicleta e botavam a culpa no governo, era o governo Lula. Então, para eles, rebeldia é ser contra o PT. Rebeldia é ser contra quem sempre esteve aí, não necessariamente contra tudo que está aí. Então, eu vejo uma dificuldade em falar com essa turma. E aí, aqui, eu não estou dizendo que o Renan vai ganhar a eleição, nem que ele é o Pablo Marçal dessa vez. Mas talvez os 2 pontos que faltem para fechar os 50 mais 1 acabem indo para esse cara ter 7 pontos, 6 pontos, 8 pontos que seja, e isso empurrar a eleição para o segundo turno. E no segundo turno, esses 7 pontos vão migrar para qualquer um que estiver na frente.
Claro que nunca são os totais 7 pontos, mas uma quantidade razoável desses pontos deve ir para quem está na quem pode tirar aquilo que para essas pessoas é eternamente o governo. Então eu continuo acreditando não na vitória em primeiro turno, eu acredito na possibilidade de vitória em primeiro turno e que ela ficou mais forte com as, eu não chamo de trapalhadas, mas com as realidades divulgadas e com as reações verdadeiras da família Bolsonaro, e ainda vão ficar melhores com essa história do 6 por 1, mesmo que o Senado sente em cima. Mesmo que o Senado sente em cima, porque foi feito aquilo que poderia ser feito por parte do governo. E o governo vai poder usar isso na campanha. Mas eu tenho dúvida, porque não é um senhor de 80 anos, seja ele quem for, inclusive o Lula, que vai conversar com quem vai votar pela primeira vez. Perfeito. Aliás, você citou essa questão de 6 por 1. Deixa eu migrar para essa pauta, porque eu quero ouvir também o Miguel e o que ele tem de bastidores em relação à tramitação dessa PEC. Olha só, a proposta de Davi Alcolumbre de enviar a PEC do fim da escala 6 por 1 para uma comissão especial acendeu aí um alerta entre senadores governistas. Segundo o G1, parlamentares avaliam que essa manobra anunciada por Alcolumbre não tem precedentes no Senado e pode atrasar, de fato, a tramitação da proposta aprovada já pela Câmara. Alcolumbre diz que o Senado não vai apenas carimbar o texto dos deputados e defende uma discussão sem pressa. Para o governo, a PEC é uma das principais bandeiras sociais do ano. A oposição e setores empresariais tentam ganhar tempo e alterar o texto. Bom, a fala de Davi Alcolumbre é a seguinte: ele disse assim, olha, que ou a PEC passa por uma comissão especial ou passa por comissões. O que, de acordo com tramitação no Senado, não existe. Ela passando só pela CCJ, ela já vai a plenário. Não existe uma proposta passar por mais de uma comissão no Senado. Então é isso que acendeu esse alerta aí. Pode ser que ele esteja trabalhando, pode ser não, ele está trabalhando para adiar de fato essa discussão, mas algo a mais que ele coloca para dificultar a tramitação do fim da escala 6 por 1. Quero te ouvir, Miguel. Olha, eu acho que a gente podia dizer o seguinte: o presidente Lula ele está jogando xadrez com Trump, damas com Flávio Bolsonaro e queda de braço com Alcolumbre. Está disputando 3 modalidades, tudo isso é a Faria Lima chutando por baixo da mesa ali, jogando contra, né? O Alcolumbre, desde antes da votação do Jorge Messias, está magoadíssimo com o governo porque pediu ao governo proteção em relação ao escândalo do Master e não recebeu. E daí vem tanto a rejeição à CPI do Master quanto a derrubada da indicação do Jorge Messias ao STF. Né? Por conta disso, o que o Alcolumbre tem trabalhado? Né? A 6 por 1 é o mais ilustrativo, porque ele está criando comissões que não existem, ao mesmo tempo ele sinaliza para o bolsonarismo, para a extrema-direita. A gente viu com essa votação de 2 minutos da PED, né? Do pedófilo, enfim, que dificulta o aborto legal, mas ele também está agilizando a CPI da pedofilia, que é um pedido da Damares e do Magno Malta, e está querendo, inclusive aceitando, junto com essa CPI, vem uma discussão sobre cura gay. Então, assim, é o combo conservadorismo celular para alienígena todo junto, né? Então, vejam, ao mesmo tempo ele senta em cima não só da PEC do fim do 6 por 1, atendendo ao bolsonarismo, atendendo ao empresariado, mas também como chantagem ao governo, mas ele está sentado em cima da PEC da segurança e do debate dos data centers, né? E tem esse clima. O que a gente precisa ficar atento é como é que o governo vai se comportar no próximo período, porque a princípio a sinalização pública do Lula é que não tem, é que ele vai para o enfrentamento, tanto que o que tem sido dito é que o Lula vai reapresentar o Jorge Messias ao STF, numa reafirmação de que apresentar ministro do STF é uma prerrogativa do presidente. Né? Então também digamos assim, trucar, né, Eduardo? Dobrar a aposta e ir para o enfrentamento. Então, como é que esse cenário vai se desfazer? É uma questão de atenção, assim, não tem, digamos assim, as relações não estão
rompidas, mas elas não estão fluindo, né? E hoje, agora, tem sinais, isso tem preço para o Alcolumbre, entendeu? O presidente do Senado não é o presidente da Câmara, é diferente. São um número menores de parlamentares. Você está falando de senador, normalmente são as pessoas que têm mais maturidade, mais experiência política. Então, o primeiro percalço que o Alcolumbre vai ter aí é o Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que ele já mandou dizer que, primeiro, não existe essa história de comissão especial, é a CCJ, e segundo, que a PEC do patrão do Flávio Bolsonaro, aquela que queria jornada de trabalho infinita em negociação individual, vai entrar na fila, não vai passar na frente como o Alcolumbre tinha proposto. Então a CCJ já é um problema. Segundo, se ele mantiver essa posição, ele pode trazer para o jogo, via atuação da bancada governista, o STF. Porque a bancada governista vai fazer em relação à PEC do 6 por 1 exatamente o que o PL tentou fazer com a CPI do Master, consultar o STF sobre isso. Né? E pode trazer o STF para esse tabuleiro, que pode ainda transformar ainda pior essa situação. Porque ninguém está querendo, o STF não está afim de entrar nessa briga agora, né? Mas o Alcolumbre pode forçar esse tipo de situação. Então, é uma movimentação muito delicada. O Alcolumbre está jogando, está apostando pesado para alguém que pode pedir arrego ali na frente. Vamos esperar chegar no segundo celular do Vorcaro, né? Ou outras. O Alcolumbre, na verdade, tem problemas com outra operação antes da do Master, que é a do carbono oculto, né? Com o Banco Reag, com lavagem de dinheiro de posto de gasolina, etc. Então, é, não sei se é desespero ou se é ousadia ou se ele está aumentando o preço da chantagem, mas para alguém que está a um pé do cadafalso aí, ele está sendo bastante ousado. Mas o fato é que, conjunturalmente, ele está atrapalhando em muitos planos do governo. E a gente vai ter que ver como é que o Planalto vai reagir a essa movimentação do Alcolumbre no próximo período, ou se vai deixar para a bancada governista no Senado fazer esses movimentos. Laura, eu vejo, você colocou, né, a situação do Daniel Vorcaro lá por conta da delação, de que a única saída dele nesse momento é apostar na candidatura de Flávio para lá no futuro ter algum benefício. O Davi Alcolumbre faz o mesmo jogo, né? Porque a gente tem que lembrar também do dinheiro investido pela Previdência do Amapá no Banco Master, tinha como o indicado dele como diretor. Então, assim, ele precisa fazer essa aposta e eu repito, né? Parece que ele vai para tudo ou nada, porque senão ele tem muito a perder e ele vai perder com a reeleição de Lula. Então é mais ou menos por aí, eu vejo. Eu queria te ouvir. Não, eu queria até fazer uma pergunta, fazer uma pergunta para vocês, porque de fato para mim persiste essa dúvida. O Alcolumbre, e eu concordo totalmente com o diagnóstico que vocês fizeram, o Alcolumbre está numa posição muito difícil ao se opor à tramitação do fim da escala 6 por 1, que é uma pauta que o povo brasileiro abraçou totalmente. Quer dizer, é mais um fator de desmoralização do Senado, dos parlamentares, do Congresso inimigo do povo e tal, não sei o quê. Ou seja, o governo tem tração para pegar e passar o trator por cima do Alcolumbre. E se não passar, ele vai poder jogar no colo deles, falar: ó, esses caras que impediram vocês de folgarem. Quer dizer, ele joga para o Alcolumbre o ônus de se contrapor a uma reivindicação do povo brasileiro inteiro. Então, isso certamente vai ser levado em conta por senadores, 2/3 do Senado, que será renovado esse ano. A minha dúvida é, por que diante desse quadro que é tão cristalinamente tá montado, favorável ao governo, por que o Lula joga de novo a cartada do Messias? Quer dizer, a meu ver, isso é uma confusão a essa altura do campeonato, entendeu? E traz uma memória ruim de um momento em que o Alcolumbre conseguiu fazer valer a vingancinha dele e ao vetar o Jorge Messias. Então, eu acho que
traz de volta um momento de força do Alcolumbre, quando ele está exatamente no momento de extrema fraqueza. Então, eu queria perguntar para vocês, por que que o Lula, nesse quadro, é, em que tem uma narrativa tão boa para nós, por que que o Lula insiste no Messias que, olha, vamos falar francamente, embora eu, claro que defenda a prerrogativa presidencial de indicar o cara, mas pô, ele não empolga ninguém, não empolga a esquerda, não empolga o nosso campo, sabe, né? Ele é um cara legal, enfim, eu gostaria que fosse ele, falando francamente, gostaria que fosse ele, acho que é um cara capaz, é um cara honesto, é um cara, enfim, tudo isso, não estou fazendo nenhuma ressalva, mas ele não empolga. E nesse momento nós temos pautas que empolgam fortemente o nosso campo e permitem a gente estourar a bolha, que é, enfim, da escala 6x1. Então, minha dúvida, por que Jorge Messias agora, de novo? Por quê? O Edu, responde ou passa? Eu começo. Porque o presidente da República pensa nas próximas indicações que ele vai fazer no próximo governo. Se ele abrir mão da prerrogativa, o Senado vai achar que, apesar da Constituição dizer que quem escolhe é o presidente, e eles só estão lá para dizer se ele tem ilibada reputação, conhecimento necessário e mais um troço que eu nunca lembro, que eles vão eleger os próximos ministros. O presidente não pode abrir mão disso. Ele não pode abrir mão da sua prerrogativa. E ele tinha duas maneiras: ou colocar um candidato que era impossível deles dizerem não, ou mandar de novo mesmo. Como quem diz assim, é o meu escolhido, vocês vão votar. E cá para nós, o Lula não vai perder nem meio voto, porque se o Messias for de novo, tiver o nome vetado de novo. Isso não faz a menor diferença. Sabe aquelas coisas que. E eu aprendi isso lá, inclusive, né? Aquelas coisas que só interessam a Brasília, que vira manchete no jornal, como se fosse um baita. Vera Magalhães falando que o governo acabou depois que o Jorge Messias teve o nome dele negado pelo Senado. Isso só interessa a Brasília. Só interessa o jogo do poder e aos coleguinhas que acham que isso é realmente importante. Da porta para fora, ninguém está nem. No ponto de ônibus não se falava de outra coisa no dia seguinte. Você viu? Jorge, não era do jogo do Grêmio nem do jogo do Palmeiras, né? Jorge Messias era ou não era ministro. Isso não faz a menor diferença da porta para fora. O presidente Lula tem que se preocupar com o que faz diferença da porta para fora para ganhar a eleição e de não degradar os seus próprios poderes para o próximo mandato. Então, eu acredito que é por aí. Não sei se o Miguel e se a Thali concordam com isso. Vou ouvir o Miguel. Eu concordo totalmente com o Eduardo, porque, ilustrando o ponto do Eduardo, né? Se o Messias é aprovado numa segunda indicação, como é que vai entrar para a história aquele episódio anterior? Olha, má vontade do Senado, birrinha, foi um momento conjuntural, quer dizer, está provado que ele tinha capacidade, não era nenhum absurdo, etc. Mas o Senado quis puxar o tapete do presidente e colocou. Se vai um outro nome agora, mesmo que aprovado, já abriu a brecha para lá na frente o próximo nome, o nome seguinte, etc., ser novamente derrubado, porque formalmente a sabatina ela é uma formalidade, né? Na verdade, para dizer, olha, tá bom, passou pelo Senado, enfim, ninguém. Nomes piores teriam sido vetados antes, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, vem a leitura que o Eduardo compartilhou. Eu acho que, em segundo lugar, lealdade, sabe, Laura? Tem uma coisa que o presidente Lula preza muito também. A gente pode, e a gente vê isso muito nesses episódios que nós estamos falando sobre a Lava Jato. Vi ontem que tinha, por exemplo, uma postagem do Lula com Delúbio, por exemplo, né? O Lula não abandona os seus, né? Aqueles que se mantiveram. De certa forma, o Zanin é prova disso, quando todo mundo dizia, deixa o Lula cumprir pena, nananã, que o Zanin insistia um pouco. Então tem uma lealdade também, né? Quer dizer, o Lula, no fundo, está dizendo: eu não vou encerrar a carreira política do Messias aqui, por mais jovem que ele seja, vai ser eternamente lembrado como o ministro que não foi. Não, eu vou até o fim, né? Então acho que também tem esse ponto de lealdade, né? E terceiro, cá entre nós e todos os nossos espectadores, tem também um pouquinho de vaidade, né? De dizer quem manda aqui sou eu, fui eu que escolhi, é ele que vai,
né? Então, mas politicamente, acho que o Eduardo foi preciso aí. A minha resposta curta e grossa seria essa: é birra. Eu sou birrenta igual. Eu vou colocar de novo, porque, enfim, não passou por motivos que não são, não vão de encontro ao que deveria ser analisado, e vou botar de novo, sim, por birra. Mas seguinte, deixa eu trazer uma outra questão, já que a gente está falando sobre Messias. Acontece nesse momento a Marcha para Jesus em São Paulo, né? E daí nós temos a seguinte notícia, tá aqui, ó. Marcha para Jesus está no UOL. Em São Paulo tem Flávio ao lado de Tarcísio e Ricardo Nunes. Veja só esse trio, pessoal, que estava aí nas páginas policiais nesses últimos dias, os três. E Messias fica isolado no trio do outro lado, e daí tem a foto que o UOL publica também. Então a gente vê na foto de cima tá Flávio Bolsonaro, e na de baixo é o mesmo lugar, né? O mesmo caminhão de som aí, né? O Messias está ali do outro lado. Também durante a Marcha para Jesus agora, Flávio Bolsonaro fez um breve discurso, entoou uma canção gospel, e em determinado momento ele diz que o Jesus vai livrar o mal do Brasil esse ano, e fazendo daí uma referência à política e ao processo eleitoral. Eu queria ver mais reações públicas em relação a essa marcha. Eu não vi aparecerem ainda, porque eu tenho curiosidade de saber como vai ser a aceitação dessas figuras políticas, hoje envolvidas em diversos escândalos, pela população evangélica. Eu tenho essa dúvida, queria ouvi-los um pouquinho também sobre os significados e o simbolismo dessa participação dos três aí numa marcha para Jesus, como historicamente eles participam, né? Mas num contexto muito diferente esse ano. Vou começar com a Laura. Bom, é a bancada do Vorcaro, né? São os três envolvidos até os sovacos com a corrupção do Vorcaro. É, mas essa foto é importante para eles, porque o Tarcísio soltou a mão. O Tarcísio, que recebeu 2 milhões do Vorcaro, do esquema do Vorcaro, né? Recebeu do Zettel, recebeu 2 milhões do esquema do Vorcaro, também não pode pegar e simplesmente falar: olha, ele tem muito que se explicar, ele que se explique, né? Quer dizer, e isso marca. Mas o Flávio Bolsonaro ficou chateado com essa declaração do Tarcísio. Também o Ricardo Nunes ficou chateado com o Tarcísio porque deixou a Polícia Civil bater as portas da produtora lá que vendeu, sem entregar os Wi-Fi na periferia de São Paulo. Então, na verdade, o esquema do Vorcaro e as revelações tinham criado uma zona de atrito entre os três. E, obviamente, né, São Paulo é um colégio eleitoral fundamental nessa próxima eleição. E essa é uma foto posada, porque eles ainda estão ressentidos uns com os outros, mas eles tinham que mostrar essa coesão diante de um eleitorado que tem sido tão fundamental para a extrema-direita no Brasil. É, eu vi o presidente lá, o bispo, não sei qual, se ele é o Papa, o Santo Hernandes, né, que é o chefe lá, apóstolo, ele é apóstolo, o apóstolo Hernandes, falando, não, que o presidente Lula poderia ir, não vai, porque ele talvez ele se ressinta de algumas vaias e tal, não sei o que, nananã. É, de fato, essa marcha, a meu ver, ela tem assumido crescentemente o lugar da grande manifestação da extrema-direita, né? Você vê que eles não estão conseguindo fazer atos massivos. O Flávio Bolsonaro, em geral, ele é surpreendido por reações, ou por um repórter perguntando coisas, do Intercept, perguntando: você recebeu grana? Enfim, o Flávio Bolsonaro não está bom nas aparições. E aparecer cantando um hino gospel ali para um eleitorado fiel, certamente vai render muitos cortes para a campanha eleitoral dele, entendeu? Então, eu acho que essa foto, os aplausos e tal, que certamente ele terá recebido, eu tenho certeza que terá recebido, serão incorporados à campanha deles. Então, eu acho que é uma tentativa, mas vamos lembrar: o eleitorado evangélico
não está muito tranquilo. A gente tem falado muito do Tony de Paula, mas tem um monte de gente evangélica que está falando, pô, não é para isso que eu acredito em Jesus, né? Então, eu acho que há um descolamento e, portanto, essa manifestação de coesão que eles encenaram hoje é muito importante para a campanha eleitoral deles e para tentar manter esse rebanho unido ali em torno do projeto da extrema-direita. Maravilha. Edu, algo a comentar? Depois eu finalizo com o Miguel. Não, com relação a isso, só esperando mais informações e também ansiosamente esperando o domingo a marcha A parada dele. LGBTQIA+, né? Que acontece também aqui em São Paulo e tenho certeza que Erika Hilton será aclamada, né? A quatro ventos nessa marcha, mas vamos ver domingo. Aliás, amanhã a gente conversa com o Jean Willis, viu? Sobre a marcha que acontece no domingo da parada Parada. LGBTQIA+. Vai ser bem bacana essa conversa. Então, fiquem acompanhando. Miguel, só deixa eu trazer uma coisinha. Eu acabei de mandar aqui no nosso grupo uma imagem, só para a gente, uma informação a mais nesse debate sobre fim da escala 6 por 1 que a gente está colocando toda essa semana. Os senadores que passam por reeleição agora, eles estão todos retirando um a um a assinatura daquela PEC alternativa do texto do Rogério Marinho, viu? Esse daí é mais um, é do Podemos. Nas últimas 24 horas, faz 17 horas que ele postou isso mais ou menos, retirou também. E eu fui checar nas redes dele, no Instagram, as últimas postagens, e tem muita gente pedindo o fim da escala 6 por 1 nas postagens. Então, assim, é claro, é esse processo de reeleição que eles passam agora, mas é também uma pressão popular forte que está rolando nas redes sociais desses senadores que tinham assinado anteriormente essa PEC alternativa do Rogério Marinho, que é uma escala aí negociada com o patrão, e que o patrão manda o quanto você vai trabalhar e você recebe por hora trabalhada, inclusive. Tá, então, só para acrescentar nesse debate sobre o fim da escala 6 por 1. Miguel, para fechar. Olha, eu acho que primeiro, tudo que a gente conversou hoje, né, sobre tem outras pesquisas eleitorais que devem sair nessa semana, tem questões que a gente vai ir mesurando o desgaste do PIX, do Master, etc. Não dá para esquecer que semana que vem começa a Copa do Mundo, então a gente troca de canalha, né, de Vorcaro para Neymar, assim, como foco das atenções, enfim. É, mas, então isso também nós vamos entrar num certo recessinho, mas tem essas coisas todas que vão continuar de E as alguma festas forma andando. juninas. E as festas juninas, né? Quer dizer, os parlamentares vão retornando para sua base, a agenda eleitoral fica toda, a agenda parlamentar já estava menor, vai ficando. Mas isso também é positivo porque traz para o governo a possibilidade de protagonismo, não fica dependente é, da ação parlamentar, né? Ainda que a gente vá para esse recesso com essas coisas não resolvidas, né? O plano inicial era que a 6 por 1 tivesse uma votação retumbante no Senado, como foi na Câmara, né? O Sakamoto lembra hoje uma questão muito interessante, que o Alcolumbre está dizendo que a 6 por 1 precisa passar por mais debates entre trabalhadores e empresários, mas que ele aprovou a reforma trabalhista do Temer em minutos, né? Então o Senado também. E tem Não, essa. ele aprovou. Desculpa, só te interrompendo, porque Claro, esse assunto imagina. me toca. Ele aprovou essa canalice da pedofilia, aprovou Em em dois dois minutos e minutos. meio. Quer dizer, então não dá, né? O cara é muita hipocrisia, né? E é muito relevante isso que a Thalita trouxe, que, como eu disse antes, né? Quer dizer, tem a movimentação dos senadores, então o Senado não é a Câmara. Agora, em especial dos senadores que vão para a reeleição. Por que o Rogério Marinho apresentou esse projeto? Por que não o Flávio Bolsonaro? Porque Flávio é candidato. Ele não vai ficar, o Rogério Marinho não é candidato. Então, tem toda a razão. Quer dizer, quem vai à reeleição tem que se explicar, ou quem vai disputar outros cargos, quem vai a governador, enfim. Então eu acho que a pressão vai crescer, né? Se criou uma expectativa muito grande do projeto que foi aprovado 6 por 1, quer dizer, acho que mesmo com a Copa do Mundo, a temperatura vai continuar elevada para esse tema, né? Então, eu acho que a gente vai entrar aí num período meio auspicioso. E só para fechar, Thalita, a gente estava falando de evangélicos, das previsões do Eduardo, eu não posso deixar de citar
a pesquisa Paraná Pesquisas de hoje, que Opa! apresenta. Paraná Pesquisa, todo mundo sabe, é do PL. Então já vem com. Né, a gente já tem que ter um termômetro, mas que aponta a possibilidade de vitória do Eduardo Paes no primeiro turno do Rio de Janeiro. Mas olha só, dois evangélicos liderando a pesquisa para o Senado. Benedita da Silva, em primeiro lugar, um desempenho bem interessante, Marcelo Crivella também. Mas Rio de Janeiro, um colégio eleitoral importantíssimo, né? A gente tem tudo isso que foi falado aí de São Paulo em relação à marcha. E também acho que merece um pouco de atenção Minas Gerais, que o PT se meteu numa enrascada. Aí convém citar, o presidente do PT, o Edinho, tem sido muito criticado pela forma como conduziu. Quer dizer, todo mundo apostou no Rodrigo Pacheco, ele desistiu da candidatura, ok. Mas o PT não quer ter candidatura própria, quer ter um palanque para o presidente Lula, mas os nomes que são citados preferem concorrer para o Senado e têm grandes chances, né? E agora tem uma movimentação em direção ao PMDB, mas tem críticas de que o PT errou no sentido da movimentação que poderia ter feito com o PDT, como fez na eleição passada. Então, mas tem esse imbróglio para resolver, porque afinal de contas o presidente Lula tem um bom candidato no Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, um bom candidato de São Paulo, que é o Fernando Haddad, mas Minas Gerais, que é determinante, de fato, ainda falta essa costura. Talvez a gente tenha aí nessas próximas 2 semanas uma resolução desse conflito também. Então, permanecemos atentos aos mesmos temas, né? Um pouco mais lento e com uma Copa do Mundo aí pela frente, que é ótimo, né, Eduardo? Para mim que sou gremista, não tem nada melhor que uma parada da FIFA, que é para não ter Ah, problema, já para não é ter bom medo de avisar. derrota. Já é bom avisar. O TVT News, primeira edição, não para a Copa do Mundo. Os jogos começam às 4 da tarde. Não é igual à última Copa que tinha jogo 10 da manhã. Vai ser duro assistir alguns jogos que começam a 1. Aí eu vou ter dificuldade para as 8 horas da manhã levantar da cama, né? Que vai ser o limite para eu chegar às 10h30 na Avenida Paulista. Mas não teremos. Nós aqui estaremos trazendo os temas além Copa que são de interesse da população. Não O vai Ô, ser pessoal, Laura, como. e Laura, o Edu nem pensa em faltar nesses dias de jogos à 1 da madrugada, porque a gente precisa dele para comentar, porque não conte conosco para ficar comentando o jogo da Copa. Não Costa Rica mesmo, e não mesmo. Uzbequistão, Você essas coisas. é o nosso craque da Copa. Exato. Nem pense em faltar durante a Copa, viu? É isso, Miguel, beijo enorme para você, bom feriado por aí, até semana que vem. bom feriado, até o próximo encontro. Eduardo, tô só pela seleção do Irã, viu? Tô Olha, todo o coração com eles. quando eu penso aqui que eu fui para a minha terceira Copa e tinha. Quando eu fui para a minha terceira Copa 2010, ainda já tinha estagiário nascendo na redação, dá vontade de morrer. Isso porque eu não fui em 2006, hein? Foi 98, 2002, 2010. Como eu tô velho, meu Deus do céu. Velho tem dificuldade para Tá ficar nada, acordado de madrugada. Falta respeito. tá nada. Vai assistir, vai levantar depois cedo para participar. Beijo, Miguel, até, tchau, tchau. Eu fico pensando